Aí, pessoal, Júlio Neves com vocês para mais uma dica de Shell. Dessa vez é uma sequência de 3 videozinhos, cuja finalidade é mostrar para vocês o entrosamento entre o comando find e o comando xargs. O xargs foi feito para suprir uma deficiência dos computadores de antigamente que tinham pouca memória. Então, o find gerava uma linha muito grande e, frequentemente, ela estourava. Então, vamos ver esse entrosamento, como é que funciona os 3 comandos, como é que funciona os 2 comandos e o entrosamento entre eles. Daí os 3 vídeos, tá? Vamos lá. Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos falar sobre o comando find, tá? Cuja função é procurar hierarquicamente a partir de determinado diretório por arquivos que atendem a condições especificadas. Isto é, você dá determinadas condições e ele procura o arquivo por essas condições. A partir do diretório, porque ele procura daquele nível de diretório por toda a árvore abaixo dele, tá? Então, a partir de agora, a gente vai decompor nas suas partes básicas para que você possa entender a formatação. Esse arquivo aqui é formado, esse comando aqui é formado por 3 blocos. Quais são eles? O diretório inicial de pesquisa, as condições pelas quais eu vou procurar o arquivo e a ação que eu vou tomar, ou as ações que eu vou tomar com esses arquivos encontrados, tá? Então, o diretório inicial de pesquisa, como eu disse, por ser recursivo, ele vai varrer a árvore toda que está aqui abaixo. Então, sempre que você especifica aqui o diretório, por onde vai começar a tua pesquisa. As condições você pode colocar quantas você quiser, você pode separá-las por menos A ou nada. Aqui, por exemplo, eu tenho 2 condições, menos type F, menos size 5, tem 3 condições, menos a time mais 180. Quando eu tenho as 3 assim, eu estou dizendo essa é essa é essa. Se eu quisesse falar ou, seria menos O, tá? Se eu não disser nada, equivale a menos A, e o outro é menos O, tá? E aqui, as principais condições que nós temos, as principais, tá, gente? São menos name ou menos name com determinado padrão. O iname significa o seguinte, ignora o maiúsculo e minúsculo, tá? Menos name é para listar o arquivo pelo nome e o menos name você lista o nome ignorando o maiúsculo e minúsculo. Esse padrão aqui são os padrões para casamento de nome de arquivo. Quais são eles? Asterisco, a lista, o interroga para casar um caractere só, né? Então, são esses padrões de pesquisa. Mas muito cuidado com os metacaracteres. Por quê? Se você deixar o metacaractere de bobeira no escopo do find, o shell ver, ele vai expandir. Quem vai expandir vai ser o shell. E aí ele não vai expandir para os diretórios subsequentes. E se expandir para mais de um nome no diretório que você está, ele vai te dar erro, porque ele vai ficar menos name A, B. E não pode. Tem que ser menos name A e menos name B. Tá? Então, é isso aqui. Tá? Então, cuidado com os metacaracteres. Tá? Quando você está falando do menos size, você está falando do tamanho. Tá? Quando você fala assim, menos size 40, você está dizendo que está procurando o cara que tem 40 blocos. O default disso aqui é blocos. Se você quiser pesquisar por caractere, é 40C. Tá? Se você puser menos 40, você quer caractere menos de 40 blocos. E mais 40 blocos. O default você pode botar C para caracteres, você pode botar K para quilo, para K caracteres, né? Você pode botar M para mega e assim sucessivamente, tá? Giga e etc. Tá? Menos C-time, menos M-time, menos A-time. C-time, criação, modificação e acesso. É a mesma coisa, estou procurando arquivos cuja data de criação, por exemplo, a data de criação foi há 10 dias. Tá? Se eu puser 10, é 10 dias. Se eu puser mais 10, é a mais de 10 dias. Se eu puser menos 10, é menos 10 dias. Tá? A ideia é essa. Tá? E menos type, pesquisa arquivo por seu tipo. Os mais importantes são menos type F e menos type D. Tá? Isso é o que mais se usa. Tem outros tipos, menos type L, por exemplo, para link, etc., mas esses são os principais. Tá? Agora vamos ver as ações que você pode tomar. Tá? As principais ações são... o menos print tem uma grande variedade. Por exemplo, você tem aqui menos print, que é para listar o nome na saída. Pô, mas eu nunca usei isso. Pois é, você não usou porque você só usa o GNU-SED, porque no GNU-SED isso é o padrão, é o default. Se você estiver usando um Corn Shell, por exemplo, ou estiver trabalhando no Unix, você é obrigado a especificar uma ação. Sempre. O comando tem que estar completo no Unix. Tem que ter o diretório inicial de pesquisa, tem que ter
as características que você está procurando e tem que ter as ações, tá? Então, mas você também pode ter o print zero. Por que o print zero? É porque ele vai gerar uma lista de arquivos separados por espaço em branco. Quando você põe com print zero, ele separa por enter, por zero binário, perdão, tá? Ele separa por zero binário, ou seja, arquivo, isso é ideal para quando você tem branco no nome do arquivo, para ele não confundir, tá? Então, print zero é para arquivos que se usa muito para arquivos que têm branco no nome, tá? Printf, você formata, você dá uma máscara de impressão, você pode formatar a saída do Find, tá? E o fprint, você imprime para o arquivo ARC, tá? A mesma coisa, você joga a saída para o arquivo ARC, tá? Eu não precisa de botar um maior ARC, o fprint já faz isso para você. -exec, executa os comandos com os arquivos que você encontrou com as condições, que atenda às condições. O -ok, mesma coisa que o -exec, só que ele é mais delicado, ele pede confirmação antes, tá? E o -prune é para excluir da pesquisa o que você não quer. Vamos ver aqui como é que esse cara funciona. Eu fiz esse eval aqui para criar ArcB, ArcC, ArcD, tá? Isso aqui é uma forma rápida de fazer com maior que o maior cria o arquivo bem mais rápido do que o touch, tá? Mas se você quiser usar o touch, tudo bem. Find, e em seguida manda ele procurar a partir do ponto os arquivos com tamanho zero e executar. Por que o executar o bash-c? Porque eu já começo logo com o pé nos peitos, né? Por que esse bash-c? Porque o exec ele só executa o comando. Então, quando eu quero executar dois comandos, eu ponho o bash-c, tá? Bash-c para executar rm, abre e fecha chaves, ponto e vírgula, removi, abre e fecha chave, maior arclog. E depois eu tenho contra-barra, ponto e vírgula. Isso faz parte da sintaxe. Eu vou te explicar o porquê, tá? Esse parzinho de chaves aqui é o que se chama alvo, target, tá? Todos os arquivos que casarem com essas especificações aqui vão cair aqui dentro e aqui dentro, tá? Então, vamos ver, ArcA, ArcB, ArcC e ArcD. Ele vai criar uma linha assim, ó, rm, ArcA, ponto e vírgula, eco, removi, ArcA, maior, arclog, contrabarra, ponto e vírgula. O que é isso? O shell sabe que é contrabarra para ele, mas ele não interpreta o ponto e vírgula. Porque o ponto e vírgula para o shell é fim de linha, é fim de comando, né? Para você botar mais de um comando na mesma linha, ou seja, o ponto e vírgula tem o mesmo valor de um enter. Então, por que você está botando... Por que a contrabarra para o shell não achar que isso aí é para ele? Senão ele vai achar que é o enter e vai tirar o ponto e vírgula fora. E não é, esse ponto e vírgula é para o find, porque você vai botar essa linha rm, arc-a, removi arc-a, maior, arclog, ponto e vírgula. Depois você vai botar rm, arc-b, removi arc-b, maior, arclog, ponto e vírgula. rm, arc-c, arc-d, maior, arclog, ponto e vírgula. Depois que você montou a linha toda para remover os 4 arquivos, você manda isso ele manda isso para o bash. Aí que o bash vai executar. Aí que o bash vai ver o ponto e vírgula que ele botou. Tá legal? É nesse ponto que o bash vai ver. Então, é para isso que serve esse cara daqui, esse contrabarra, ponto e vírgula, que ninguém sabe. Mas isso é lento, tem coisa melhor para fazer. Eu vou mostrar para vocês. Então, quando você dá um cat nesse arclog aqui, ele mostra lá que removi, papapá, pipipi. Então, agora, um outro negócio aqui. Eu tenho ls dir. Eu estou dando ls no diretório dir. -1 para listar por linha, senão vai ficar uma tripa aqui. ls dir. Então, ele vai listar aqui, ó. Eu tenho esses 4 arquivos lá. ls-1 subdir. Então, eu tenho esses 2 caras aqui, tá? Repara que eu tenho aqui o B e o C comum para os dois aqui, tá vendo? O B e o C está comum. Então, quando eu faço find a partir do diretório corrente, -type D, tá? Um diretório, -name subdir, esse carinha aqui, prune. Ou seja, ele não vai entrar aqui nesse diretório. Ele não vai entrar nesse cara daqui, tá? -o, quer dizer, ou se o nome for de A até Z, ou então botar aqui o interroga, tanto faz, se o nome for de A até Z, ou seja, só tirar um caractere, print, -print. Aqui o -print é obrigatório nesse caso, porque aí já é uma segunda ação que ele está tomando, -o print. E aí ele lista só os caras que estavam, esse aqui, ó, não lista esse aqui, tá? Só os pontos barra.
Se eu quisesse excluir mais de um diretório, como é que o Prune faria? Mas se eu quisesse excluir mais de um diretório da pesquisa, como é que o Prune faria? Eu faria assim, ó, mesma coisa, menos type D, até aqui, ó, menos type D para englobar isso aqui tudinho, ó. Menos name subdir ou menos name sdir, tá? E o prune. Por que a contrabarra? Porque é a mesma coisa, o parênteses para o shell é significativo. Então tem que botar uma contrabarra antes. Por que o espaço? Porque esse aqui é argumento de um comando. Cada argumento tem que ser separado do outro por um espaço. Então, dessa maneira aqui, eu listo todo mundo, maravilha. Menos o que os caras. Eu excluo o subdir e o sdir dos diretórios de pesquisa, tá? Bom, aqui é o seguinte, aqui eu estou usando o printf. O printf formata a saída. Então, estou dando um formato de data aqui, olha. Tem formato para tudo, tá, moçada? Tem um monte de tipo de formato. Aqui eu estou colocando um formato de data. O que esse formato de data faz? Data de criação, esse menos C. Eu podia assim, botar assim, menos CY grande, que é para o year, né? Traço, menos CM pequeno, que é para o... Perdão, menos C... É M mesmo, que é para o mês, tá? Traço, menos C13, pá, e aqui no final, ia fazer isso aqui tudinho até aqui, tá? E depois, no final, aqui eu tenho contrabarra T, que é esse tab aqui, e no final um %P, que é o nome do arquivo, tá? E um contrabarra N para saltar de linha aqui no final. Então, pego esse cara aqui, faço um sort, classifico ele em ordem crescente e dou um head -3. Ou seja, com isso aqui eu estou falando da data de criação, peguei os 3 arquivos mais velhos do meu sistema, tá? Então, isso aqui, inclusive, é fundamental, porque isso aqui foi a data que eu comprei, a data que eu baixei o backup do computador anterior para esse computador. Foi quando eu comprei esse computador, tá vendo? Então, está tudo mais ou menos junto, só muda mesmo esse pentelésimo de segundo aqui. Find a partir do ponto, menos name, contrabarra, interroga, ou seja, o nome só tem um caractere, menos size 0, ok, RM. É a mesma coisa do exec, olha lá, contrabarra, ponto e vírgula, é a mesma coisa do exec, só que ok, antes de remover, ele vai perguntar, ele deseja fazer isso? Não. Deseja fazer isso? Não. Do subdir, deseja sim. Do subdir, deseja sim, tá? Então, eu te mostrei aqui como é que você pode fazer isso, tá? Com ok. Só que esse ok está meio em desuso, está caindo em desuso esse cara. E esse negócio aqui eu vou mostrar para vocês como melhorar, porque isso aqui me obriga a fazer esses RMs aqui, se fosse um exec aqui, ou ok, mesmo com ok, eu monto uma tripa aqui com 7 RMs, tá? O RM com esses caras aqui, todinho, esses caras aqui vai substituir. Como eu falei para vocês lá no início, isso aqui eu vou montar uma tripa com 7. Mas olha só, nem sempre isso é necessário. Olha só, find a partir do ponto menos type F, menos size 0, fprint, eu vou imprimir para o file print, para o arquivo /tmp/lx. Aí imprimi tudo e estou listando ele com columns, menos C4, para mostrar para vocês que o columns, menos C4, menos W60, eu posso jogar um arquivo, esse arquivo aqui tem MPLX, em 4 colunas, ocupando 60 posições aqui na tela, tá? Para caber aqui na tela, 60 posições. Mas olha só, repara só, 90% das vezes que você vê isso assim, o Columns é um arquivo que não aceita o Columns, o TR, tem uma série de arquivos, uma série de programas que não aceitam a data, o nome do arquivo por aqui, como o Find faz, como todos eles fazem. Você tem que ele só recebe o nome do arquivo via redirecionamento, via entrada primária, redirecionamento não, via entrada primária. Então, mais comum de você ver o uso disso aqui, do TR, é cat arquivo pipe TR, cat arquivo pipe columns. Isso aqui é muito mais rápido do que um cat pipe. Primeiro que eu não estou executando cat, que é extremamente lento. Segundo que eu não estou fazendo fork, que o pipe cria, tá? Então, isso aqui põe no teu repertório aí de malandragem do bash. Find a partir do ponto menos size 0, menos exec rm mais. Olha só, quase a mesma coisa disso aqui. Qual é a diferença? Aqui eu estou menos type F, aqui eu estou botando menos name interroga, tá? Só tinha esses caras aqui, então eu podia botar aqui menos name interroga, dá na mesma. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é o seguinte: vamos supor esse comando aqui podia ser menos exec rm mais. Quando você põe rm mais, ele não vai botar
um ponto e vírgula aqui no final e botar outro RM na frente. Ele simplesmente vai fazer RM ponto barra B, ponto barra C, ponto barra A, ponto barra subdir barra C, ponto barra nome ruim, ponto barra D. É o que ele vai fazer aqui. Ou seja, ele vai dar uma arremada só. E se eu fosse usar assim, eu daria 7 arremadas aqui com esses arquivos. Tá legal? Então, esse é o macete. É o pulo do gato. Isso aqui é muito pouco conhecido, tá? E aí, em seguida, eu testo para ver. Olha lá, fiz a mesma coisa, dei um menos print para testar o diretório, não tinha nada lá dentro. Tá tudo vazio. Então, ele removeu todo mundo que tinha lá. Na próxima, a gente vai ver o comando xargs, os básicos do xargs, como a gente vê agora o básico do file. Na próxima, a gente vê o básico do xargs, para depois ver os dois juntos.